Olá, galerinha do sexto ano. Nessa aula de número 55, nós vamos ver comparação de números decimais e dízima periódica. Comparação de números decimais agora, galerinha, na página 304. Para eu comparar dois números decimais, eu vou agir da mesma forma quando eu comparo meus números inteiros. Então, nós temos aqui um exemplo, ó, o 247 e o 243. Se eu quiser saber qual número é maior, eu vou comparando, né? Aqui é 2, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 4, então eu tenho que olhar na minha última casinha. Esse é 7, esse é 3. Então, os 247 é maior que 243, porque 7 é maior que 3, certo? Agora, se eu comparar agora números decimais, 3,56 e 3,59. Três inteiros são iguais, ó, os 5 décimos são iguais. Agora, aqui na casa dos centésimos, aqui é 6, aqui é 9. Portanto, o 3,59 ele é maior do que o 3,56, beleza? Então, aqui ele escreveu o contrário, mas é a mesma coisa, ó. 3,56 é menor que 3,59. Agora, galerinha, se a gente for comparar o número 2,3 e 2,29, então, nesse caso, ele está mandando a gente igualar as casas. Não, minto. Primeiro, ele vai fazer um exemplo do 2,3 e o 2,30, para vocês notarem o que está de diferente. A única diferença aqui, ó, ele está mostrando geometricamente, é que esse inteiro aqui, ele está dividido em partes maiores. Então, 2,3 é a fração. Não é 2,3, tá? Ele está representando aqui apenas o 0,3. Ele está tirando os dois inteiros, tá bom? Então, ó, 3 décimos, né? O 0,3 é o 3 décimos. Então, como que foi dividido esses 3 décimos? Foi dividido em 3 partes, em 10 partes, e ele pintou apenas 3. Então, aqui está geometricamente o 0,3. Agora, 0,30. 0,30 significa que é 30 centésimos, né? Eu tenho duas casinhas aqui, ó, então está dividindo por 100. Então, o quadrado, que é do mesmo tamanho que esse, está sendo dividido em 100 quadradinhos. E quantos que estão pintados? Estão pintados 30, mas são fileiras do mesmo tamanho que aqui. Concorda comigo que esses números são iguais? Olha lá, tá uma, duas, três, e aqui, se eu for olhar apenas as colunas, uma, duas, três. Então, é a mesma quantidade de colunas. Esses números, eles são exatamente iguais, o 0,3 e o 0,30. Ele está querendo que você compare isso apenas para você pensar um pouquinho como que vai ficar o 2,30 e o 2,29. Qual é maior? Não precisaria fazer geometricamente, mas você saberia que o 30 é maior do que o 29 nesse caso, né? Então, o 2,30 é maior que 2,29. Ele fez o desenho apenas para exemplificar para vocês que o 0,3 e o 0,30 eles são exatamente a mesma coisa, beleza? Agora, no modo 2, ele pede para a gente comparar 2,3 e 2,29 olhando as casas decimais. Então, ó, eu vou olhar dois inteiros são iguais. 3 e 2, ó, nessa casinha eu já consigo definir que o número maior é esse 2,3. O 2,29 ele é menor. Então, eu coloco lá, ó, 2,3 é maior que 2,29. Agora vamos entender um pouquinho o que é uma dízima periódica. Vocês já devem ter feito algumas continhas na calculadora e, por acaso, ver que esse número que vocês estão dividindo, ele deu uma parte decimal igual. Então, repetindo todos os números na parte decimal, na parte após a vírgula. Isso é chamado de dízima periódica. Então, ó, tem um exemplo dessa menininha
que chama Rafaela, que ela fez uma descoberta curiosa. Ao dividir 3 por 11, veja o diálogo com a professora. Então, dividiu 3 por 11, deu 0,27, 27, 27, 27. Olha, que curioso, na parte decimal temos os algarismos 2 e 7 de forma alternada. Sim, é curioso. Além disso, esses algarismos, nesse caso, ficam se alternando infinitamente, e o que nós chamamos de dízima periódica. Então, ó, essa divisão que ela fez na calculadora terminou porque ela tem uma quantidade de dígitos que cabem na calculadora, tá bom? Mas isso é uma divisão que o número será infinito. Ele sempre vai dar 27, 27, 27, 27. A gente representa em matemática com reticências, são os 3 pontinhos. Então, aqui mais embaixo, ó, ela dá alguns exemplos de dízima periódica. 6,555, olha lá, os 3 pontinhos das reticências, significa que esse número não tem fim. Aqui, ó, 0,0317, 17, 17 daria. E reticências, tá? Então, vai sempre se repetir o 17, 17, 17. Aqui, 100,22, 235, 135, 135, 135. Também é uma dízima. Ele tem uma parte que não repete, mas no final começa a repetir 135 infinitamente. Aí, aqui embaixo, ele utiliza um outro código para definir a dízima periódica em matemática, tá? Então, é o mesmo número que está aqui em cima, só que a gente pode usar um traço para falar que esse número vai ficar se repetindo infinitamente. Então, ó, o 6,5555555 infinito, a gente pode representar como 6,5 e um traço em cima apenas do número 5. Significa que o número 5 vai se repetir infinitamente. Depois eu tenho 0,0317. O 17 é que vai se repetir, é o período que está repetindo. Então, o tracinho apenas em cima do 17. Aqui é o mesmo número, lembra que a Pro falou? Olha, ele tem uma parte que não repete após a vírgula, então o 22 não repete, mas o 351 sim. Então, o traço é apenas em cima do 351. Agora, nós vamos para os exercícios desses módulos. Agora, galerinha, os exercícios da página 312. E no primeiro exercício, ele pede para a gente fazer a comparação entre os números 0,08, que é 8 centésimos, e 0,080, que é 80 milésimos. Então, lá no módulo, a Pro já explicou, lembra do 0,3 e 0,30? Eles têm o mesmo valor. O que que você vai observar? O número, ele está em qual casinha? Então, ele está na segunda casa decimal depois da vírgula, o 8. Então, 8 centésimos, olha o número 80 milésimos. O 8, ele também está na casinha dos centésimos. 0,080, ó. Ele também está na casinha dos centésimos. Se aqui é zero, não vai alterar esse número. Então, 0,08 é a mesma coisa que 0,080. Então, 8 centésimos e 80 milésimos é o mesmo, eles têm o mesmo valor, os números são iguais. Beleza? No exercício 2, ele pede para a gente comparar os números que estão aqui embaixo, na alternativa A, B e C. Para isso, primeiro a gente vai marcar na reta numérica esses números, para a gente conseguir entender onde que eles estão, em qual posição, para depois saber se é maior ou menor, o sinal que nós vamos colocar, beleza? Então, marquem na reta numérica 1,6, então aqui é um inteiro, e aí eu vou contar 6 risquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui seria 1,6. 1,8, então aqui foram 6 risquinhos, 7, 8, 1,8 está aqui. E 1,8 está mais perto do 2 do que 1,6. Então, 1,8 é maior que 1,6. Aqui, ó, boquinha aberta para o maior.
Então, quando eu leio daqui para cá, 1,6 é menor que 1,8. Se eu ler daqui para lá, 1,8 é maior que 1,6. Ele tem leitura dos dois lados, certo? Na letra B, eu tenho que colocar lá na reta o 0,9 e o 0,7, 9 décimos e 7 décimos. Então, eu vou contar os risquinhos a partir do zero, porque a parte inteira é zero. Então, até o 9 vai dar aqui, ó, um risquinho antes do 1, e até o 7, eu conto 7 risquinhos, vai dar bem aqui, ó. Então, aqui, ó, qual desses dois é maior? O que está mais próximo do 1 é maior, o outro é menor. Então, ó, 0,9 é maior que 0,7. Na letra C, 1,8 nós já marcamos, é esse aqui. E o 0,4 eu conto 1, 2, 3, 4 risquinhos, 0,4. Qual que é maior? Só pode ser o 1,8, que está bem pertinho do 2, né? Esse aqui nem tem parte inteira, ele é menor. Então, 1,8 é maior que 0,4. No exercício 3, que é da avaliação nacional do COC, Tiago trabalha em um laboratório e precisa organizar algumas etiquetas com informações sobre a massa de certa substância presente em alguns recipientes. Todas as massas dadas em quilogramas são mostradas na tabela seguinte. Então, temos uma tabela aqui com as massas. Nós temos que organizar esses números do menor para o maior. Então, para isso, a gente tem que fazer uma comparação entre as casas decimais inteiras e decimais desses números aí embaixo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar em qual número é maior. O maior pode ser 1,001, porque ele tem uma parte inteira que é 1, ou 1,09. Vamos comparar as casas decimais. Eu tenho o 9 na segunda, ó, uma, duas. Na segunda casa depois da vírgula. Esse número aqui, ó, ele tem zero aqui. Significa que esse aqui é maior que esse aqui. Então, ó, lá na nossa tabelinha, já com os números organizados, eu tenho 1,01 e depois 1,09, beleza? Agora vamos olhar os outros números que nós temos zero antes da vírgula, na parte dos inteiros, né? Então, aqui ó, é zero, aqui é zero, aqui é zero e aqui é zero. Então, agora vamos comparar as partes decimais. 89, 9, 001. Ah, não, esse aqui a gente já fez. 0,99 e 0,98. Então, desses números que a Pro falou, o menor é o 0,089, porque eu vou comparar ele com o 0,099, ó, porque 89 milésimos é menor do que 99 milésimos. Então, o menor aí é o 0,089. Depois, em seguida, o 0,099, que é 99 milésimos. Depois, em seguida, o 0,89, que é 89 centésimos. Depois, é o 0,9, porque 0,9 é 9 décimos, né? Ou se eu colocar um zero aqui, ó, fica 90 centésimos. 90 centésimos é maior que 89, né? Então, 89, logo após o 89, viria o 0,9. E depois o último, o 0,98. Esses dois nós já vimos a posição, certo? Agora vamos voltar à pergunta. Organizando essas massas em ordem crescente, foi o que fizemos aí na tabela. Formaremos uma sequência em que a massa de 0,89, qual é a posição que ela ocupa? Então, 0,89 está na primeira, segunda, terceira posição. Então, é a letra B, terceira posição. No exercício 4, Felipe
pretende escrever dois números decimais em uma reta numérica. Cada um deles deve ser maior que 2,5 e menor que 2,6. Escreva duas sugestões de números em que Felipe poderá escrever esse número. Isso aqui é uma resposta pessoal de vocês, tá bom? Mas aqui tem uma sugestão, né? 2,5 até 2,6. Então, ó, 2,51 já está nesse intervalo, né? E o 2,599, ó, também está antes do 2,6. Mas se vocês tem várias opções de números aqui, entre 2,5 e 2,6. No chat a gente conversa, tá bom? Para ver o que vocês colocaram. No exercício 5, também é para escrever na ordem crescente esses números decimais aqui. A Pro vai deixar para vocês no chat, tá bom? Agora os exercícios de dízima periódica. Nós temos um quadro para analisar aí os números e ver se é dízima periódica ou não, tá bom? Então vamos lá. O 2,56, ele tem alguma parte que se repete aqui na parte decimal? Ele não tem, né? Então, ele não é uma dízima periódica. E aí, essa coluna aqui, a gente vai responder apenas se a da anterior for sim. O 3,777 infinito, ó, tem reticências, ele é uma dízima periódica? Sim. Então, temos que responder aqui, ó, qual é o período? O período que se repete é o 7, então aqui vai o 7. Aqui na terceiro número, 0,04444, é uma dízima periódica? Ele não é uma dízima periódica, tá? Apesar de ter repetido, porque ele não tem as reticências aqui, tá, galera? Então, não está repetindo infinito, então ele não é uma dízima periódica. O 9,898 é uma dízima periódica? Ele também não tem reticências, ele não tem uma parte que se repete, então não. O 7,089 com o traço em cima significa dízima periódica. Vai repetir o 89, 89, 89. Então, sim. Qual é o período? É o 89.